Olá, boa tarde. Você acompanha agora notícias do Brasil e do mundo desta terça-feira. Em 2021, com o avanço da vacinação, diminuíram os pedidos de seguro-desemprego e os números voltaram ao patamar pré-pandemia. Os pedidos de seguro-desemprego registraram uma queda de 10,2% em 2021 em relação ao ano anterior, marcado pelo início da pandemia de Covid-19. No ano passado, foram 6 milhões e 80 mil requerimentos e em 2020 foram 6 milhões e 780 mil. Apesar de os números terem voltado ao patamar da pré-pandemia, os últimos 2 meses de 2021 tiveram alta. Em dezembro, houve 484 mil solicitações, um aumento de 13% sobre o mesmo período de 2020, com quase 426 mil. Mas o recorde de requerimentos foi registrado em maio de 2020, com mais de 960 mil pedidos. Os números são divulgados pelo painel de informações do Seguro-Desemprego do Ministério do Trabalho e Previdência. Segundo o governo federal, o resultado reflete o esforço para a manutenção dos empregos no Brasil. De acordo com os últimos dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, no acumulado de janeiro a novembro de 2021, o saldo é de aproximadamente 3 milhões de vagas de emprego criadas. Mas mesmo com a melhora dos índices, o desemprego se mantém alto. Segundo o IBGE, o trimestre encerrado em outubro tinha 12 milhões e 900 mil pessoas fora do mercado de trabalho. E olha só, atenção motoristas que têm veículos com placa final 2. O IPVA à vista vence hoje. O calendário com desconto segue até o dia 21 de janeiro, de acordo com o final da placa do veículo. O motorista que quiser aproveitar o desconto de 9% no pagamento do imposto sobre a propriedade de veículos automotores à vista deve ficar atento aos prazos. A consulta do valor pode ser feita em toda a rede bancária ou diretamente no portal da Secretaria da Fazenda e Planejamento, com o número do Renavan. O calendário para pagamento com desconto de acordo com o final de placa dos veículos segue até o dia 21 de janeiro, considerando apenas os dias úteis. Também é possível quitar o IPVA em fevereiro à vista ou em 5 parcelas de fevereiro a junho. Em ambos os casos, o abatimento vai ser de 5%. Outra opção de pagamento é o parcelamento pelo cartão de crédito nas empresas credenciadas pela Secretaria da Fazenda e Planejamento. O pagamento pode ser feito com o número do Renavan, pela internet ou via débito agendado, ou por meio de outros canais oferecidos pela instituição bancária. O contribuinte que deixar de recolher o imposto fica sujeito a multa de 0,33% por dia de atraso e juros. Passados 60 dias, o percentual da multa fixa-se em 20% do valor do imposto. A Petrobras anunciou que aumentará os preços do diesel nas refinarias em 8% a partir desta quarta-feira, enquanto a gasolina vendida às distribuidoras terá aumento médio de 4,85%. E nos destaques internacionais, Hong Kong está investigando e ameaça adotar ações contra uma companhia aérea local após o surgimento de alguns casos de Covid na cidade ligados a seus funcionários. O anúncio foi feito pela chefe do executivo local, Carrie Lam, que ameaça adotar ações legais contra a companhia. Uma investigação que tem chamado a atenção é sobre a Cathay Pacific. Se esta companhia aérea respeitou as normas que impusemos quando concedemos a isenção para a tripulação de cargas aéreas, a fim de garantir que o fluxo de carga de Hong Kong continue sua operação. 2 funcionários da companhia teriam violado as rígidas regras de isolamento domiciliar para pessoas procedentes do exterior. Carrie Lam também anunciou a extensão do programa de vacinação para crianças de 5 a 11 anos. Todos vão receber o imunizante da Sinovac dentro das próprias escolas. Mas as aulas presenciais serão suspensas até o feriado do Ano Novo Chinês, no início de fevereiro.
E ainda falando sobre a China, o país decretou o confinamento dos moradores de Anyang, na província de Henan. A cidade de mais de 5 milhões de habitantes é a terceira a entrar em confinamento. Além de Anyang, 1 milhão de pessoas estão confinadas desde a semana passada em Yuzhou, na mesma província, e 13 milhões na cidade histórica de Xi'an. Desde seu surgimento no fim de 2019, o novo coronavírus causou quase 5 milhões e meio de mortes no mundo e vários países voltaram a adotar restrições para frear o avanço da nova variante Ômicron. A China, que controlou o surto inicial em Wuhan com medidas sanitárias severas, levou as autoridades a reestabelecerem protocolos sanitários rigorosos semanas antes do início dos Jogos Olímpicos de Inverno de Pequim. O país mais populoso do mundo registrou nesta terça-feira 110 novos casos locais de coronavírus, um número baixo em comparação com as centenas de milhares que surgem diariamente em países como os Estados Unidos. E ainda falando sobre a China, o país decretou o confinamento dos moradores de Anyang, na província de Henan. A cidade de mais de 5 milhões de habitantes é a terceira a entrar em confinamento. Além de Anyang, 1 milhão de pessoas estão confinadas desde a semana passada em Yuzhou, na mesma província, e 13 milhões na cidade histórica de Xi'an. Desde seu surgimento no fim de 2019, o novo coronavírus causou quase 5 milhões e meio de mortes no mundo e vários países voltaram a adotar restrições para frear o avanço da nova variante Ômicron. A China, que controlou o surto inicial em Wuhan com medidas sanitárias severas, levou as autoridades a reestabelecerem protocolos sanitários rigorosos semanas antes do início dos Jogos Olímpicos de Inverno de Pequim. O país mais populoso do mundo registrou nesta terça-feira 110 novos casos locais de coronavírus, um número baixo em comparação com as centenas de milhares que surgem diariamente em países como os Estados Unidos. E olha só essa história, um paciente nos Estados Unidos se tornou a primeira pessoa no mundo a receber um transplante de coração geneticamente modificado de um porco. Um feito histórico sem precedentes. Uma equipe de cirurgiões americanos realizou a operação e demonstrou pela primeira vez que o coração de um animal pode continuar a bater em um ser humano sem rejeição imediata. As informações são da Maryland Medical School. O paciente David Bennett não estava apto para um transplante humano. E a Agência Reguladora de Saúde dos Estados Unidos concedeu uma autorização de emergência para a cirurgia na véspera de Ano Novo como último recurso. Ele está acordado, está se recuperando e conversando com seus cuidadores. Esperamos que a recuperação que ele está tendo agora continue. Um morador de Maryland, de 57 anos, passou os últimos meses acamado com uma máquina de suporte à vida. Ele simplesmente não queria morrer, ele não quer morrer. Ele sentiu que não tinha chance e foi convencido por vários médicos que lhe disseram que ele tinha uma doença fatal e que era improvável que ele saísse do hospital. O porco doador foi submetido a um procedimento de modificação genética pela empresa de biotecnologia Revivicor para eliminar um gene que produz um açúcar que teria desencadeado uma forte resposta imune e causado a rejeição do órgão. O coração doador permaneceu em uma máquina para preservá-lo antes da cirurgia. E uma nova droga experimental foi usada junto com outros medicamentos convencionais contra a rejeição. Segundo dados oficiais, cerca de 110 mil americanos estão esperando por um transplante e mais de 6 mil pacientes morrem a cada ano antes de receber um novo órgão. As válvulas cardíacas de porco já são amplamente utilizadas em humanos e sua pele é enxertada em pessoas que sofreram queimaduras. Muito bacana. E não temos mais tempo, essa edição fica por aqui. Mais informações ao longo da nossa programação. Obrigada pela companhia.